Fala pessoal, eu tenho mania de colocar nas minhas redes sociais, na minha descrição de perfil, Twitter, estou bloqueado no Twitter, mas não coloco no Twitter, coloco no Facebook, em toda parte eu coloco que eu me acho, eu me considero, né, dentro da minha vaidade, um pensador livre. E algumas pessoas vêm me questionar que diabo que é um pensador livre no final das contas. Então eu vou tentar explicar a maneira como eu enxergo isso. Tradicionalmente, o progresso da mente humana ele pode ser dividido em três etapas. Primeiro, a gente tem aquele pensamento absolutista. Esse tipo de pensamento é caracterizado pela crença de que o conhecimento, qualquer que seja ele é definitivo. E esse conhecimento é diretamente baseado na experiência da realidade e legitimado de forma inquestionável por qualquer coisa ou pessoa que a gente encare como uma autoridade. O pensamento absolutista é a forma típica de pensar das crianças. Elas olham para os conhecimentos que os pais apresentam para ela e consideram aquele conhecimento inquestionável. É um conhecimento absoluto. Então as crianças têm um pensamento absolutista. Quando os anos vão passando, a gente vai entrando na adolescência, esse tipo de absolutismo, ele dá lugar ao tal do pensamento questionador, que é a segunda etapa do desenvolvimento da nossa mente. O adolescente, ele passa a considerar qualquer conhecimento como uma coisa ambígua, subjetiva, relativa. Tudo para o adolescente pode ser escrutinado, torcido e sempre feito com o máximo de impulsividade do mundo, de todas as maneiras possíveis, em todas as oportunidades. Ele questiona. Esse é o pensamento questionador. Finalmente, quando a adolescência dá lugar à idade do jovem adulto, a gente passa para o tal do pensamento convencional, terceiro degrau do nosso desenvolvimento cognitivo. É o pensamento convencional que torna você capaz de avaliar os dogmas de conhecimento que foram oferecidos para você. Você começa a avaliar isso com mais temperança, com mais sabedoria. Mas ainda assim você aceita que você deve obedecer algumas normas de bom comportamento para questionar as ideias convencionais. Você acha que é desejável que você tenha algumas ideias e raciocínios, é bom que você tenha, mas nem todas as ideias e raciocínios devem ser admissíveis. Algumas coisas simplesmente não devem ser pensadas. Esse é o tipo de pensamento convencional, terceiro degrau. O problema com esse modelo habitual do desenvolvimento cognitivo humano é que ele resulta numa mente extremamente relutante em se livrar, em abdicar das crenças que ele interiorizou e que são injustificadas. Porque esse conhecimento que foi adquirido ao longo dessas três etapas, uma vez que ele é interiorizado, a gente acha que esse conhecimento ele é de alguma maneira sagrado e a gente se sente impedido de ir além das fronteiras que a gente tomou como referências para o nosso estilo de raciocínio. Pouquíssimas pessoas têm disposição para colocar suas crenças em julgamento a partir de uma compreensão talvez um pouco mais racional do mundo. E menos pessoas ainda têm a audácia suficiente para expor as emoções associadas a essas compreensões ao exame da lógica. A lógica é bem impiedosa com as nossas crenças emocionais. Então, em termos bem didáticos, eu poderia falar para você que um livre pensador ele reúne 5 características bem marcantes. Característica 1. Um livre pensador ele tem compromisso com a congruência. Um livre pensador ele tenta se manter sempre atento para as inconsistências no encadeamento dos seus raciocínios. Uma coisa não pode desdizer a outra. Um raciocínio não pode ser incompatível com o raciocínio seguinte. Característica 2. Um livre pensador entende que a sua própria dinâmica mental foi moldada por essa temporalidade. A gente
introspecta convenções da sociedade do tempo em que nós nascemos. Até que ponto seus raciocínios são realmente livres dessas convicções temporais. Número 3. Um livre pensador ele aceita que todos os argumentos do conhecimento eles são, como eu disse, inevitavelmente relativos ao contexto social, cultural e histórico. E essas esferas, elas devem ser sempre levadas em conta quando você vai tecer as suas análises dos fatos. Característica 4. Um livre pensador, ele entende que alguns conceitos científicos e algumas tradições não têm condição de ser justificados pelos fatos ou pela lógica. Esses conceitos eles estão além das fronteiras da razão. E por isso mesmo eles se tornam, em boa medida, conceitos incoerentes, incongruentes e até autodestrutivos. Situação número 5, característica número 5. Um livre pensador, por causa das 4 características anteriores, ele assume a tarefa de revisar e eliminar até onde for humanamente possível as crenças infundadas da interpretação que ele faz da realidade. As vantagens de você perseguir esse tipo de configuração, a configuração de um pensador livre, é que você passa a desenvolver uma coerência lógica, você passa a ter uma capacidade de se manter alerta para as doutrinas improcedentes que se abatem em cima da gente. E você passa a ter uma habilidade bem especial de reconhecer a compartimentalização do conhecimento. Esse tipo de missão, de caminhada, não é impossível. Não é impossível você desenvolver uma forma de livre pensar, mas essa é uma decisão que exige grande esforço, disciplina e comprometimento, porque você tem que ir além das emoções que limitam a capacidade da mente humana. Você tem que optar voluntariamente por empregar essa incrível capacidade que a gente tem de aprender essa, entre aspas, realidade que há, ao invés de você se resignar na ilusão da realidade que você gostaria de estar vivendo. Perseguir o estilo de um livre pensador, perseguir essa ferramenta para examinar o mundo, não é uma coisa impossível, não é impraticável e nunca vai ser perfeita. Mas certamente essa é uma missão desafiadora e uma aventura incrível. A única pergunta a ser feita talvez é: você tem coragem? Um abraço.